E aí, veterinário, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar você, porque se você encontrou esse canal, provavelmente você está procurando informações sobre o uso da inteligência artificial ou na sua rotina, ou na sua vida. E eu te digo com segurança, amigo veterinário, você, com essa atitude, está na frente, eu acredito aí, de no mínimo 80% dos outros veterinários que ainda não estão procurando. É incrível isso está acontecendo ainda pelo fato de um assunto tão inovador, tão pertinente, tão atual, está sendo tão pouco procurado ainda por veterinários. Então, eu te digo duas coisas. Parabéns e te digo também que você está no lugar certo, porque você está no primeiro canal que vai falar exclusivamente sobre inteligência artificial aplicado à medicina veterinária, aplicado à sua rotina veterinária. O que é que eu vou ensinar sobre o vídeo de hoje? A gente está falando de um assunto que está hypado, um assunto que está novo, bastante atual. Pouca gente sabe muita coisa sobre inteligência artificial. E o que é que a gente vai fazer hoje nesse vídeo? Eu vou te dar alguns conceitos básicos para você começar a utilizar a inteligência artificial e saber um pouquinho mais sobre inteligência artificial. E também, nesse mesmo vídeo, eu vou ensinar você como Alisson Veterinário, faço para ler 6 artigos todo dia de forma rápida, aplicada e de uma forma incrível, inteligente. Então, a gente aqui não está falando para nenhum programador, para ninguém que trabalha na área de informática, é veterinário para veterinário, né? Isso é que se aplica ao canal, certo? Então, primeira coisa que você deve saber quando você está começando a utilizar a inteligência artificial. Alguns termos, algumas coisas vão ser uma rotina. Como assim, Alisson? Primeiro, você precisa saber que a inteligência artificial não é uma coisa nova. É uma coisa que já existe há mais de 50 anos, na verdade. Então não é uma coisa nada nova. O que foi que mudou o jogo? Quando você pensa em inteligência artificial, quando eu falo com os amigos, quando a gente vai para a palestra, sempre a gente pensa em um monte de robô lá, executando um monte de tarefa, os robôs escravizando os seres humanos, ou pensa em algum filme que a gente assistiu. Mas o que é que está sendo utilizado hoje, Alisson? O que foi que mudou o jogo? O que é que serve para mim como veterinário? Para você, veterinário, para mim que já estou utilizando, o que mudou o jogo foi a forma como você conversa com a inteligência artificial. A gente não está falando aqui de robô, de learning machine, que são coisas mais aplicadas a técnicos mesmo de informática, pessoas da engenharia, da ciência de computação, essas coisas. Não. O que é que a gente está falando aqui? O que mudou o jogo para a gente foi um tipo de inteligência artificial chamada inteligência artificial generativa. E o que fez dessa reviravolta e o que fez a gente poder aplicar na nossa rotina de forma fácil é a forma como você conversa. Simples assim. Antes a gente precisava saber de linguagem de programação. Hoje você faz uma pergunta direto para a máquina, direto para o computador, para a inteligência artificial, e ela vai te responder de uma forma natural. Olha que eu não estou falando termos técnicos aqui, mas eu quero simplificar ainda mais isso para você. Você vai lançar uma pergunta, que é chamada de prompt. Esse prompt vai gerar uma entrada na máquina, na inteligência artificial, que você vai usar através do seu notebook, através do seu computador, do seu celular, e ele vai te responder de forma natural, não é numa linguagem específica, é de forma natural. Se não te avisarem que você está falando com um robô, que você está falando com uma máquina, você não iria nem saber, não iria nem se dar conta de que estava utilizando, conversando com um robô. Vê que loucura isso? Então, isso foi o que mudou o jogo, isso foi o que mudou a forma como a gente interage, isso foi o que popularizou, que permitiu que eu estivesse hoje falando com você aqui, um veterinário envolvido com informática, com inteligência artificial. Beleza? Então, prompt é um comando, uma pergunta que a gente faz para a máquina e a máquina responde de forma natural. É como se você estivesse falando no WhatsApp, como se você estivesse falando em um chat normal. A próxima questão que tem que ser levantada é: Alisson, é uma coisa muito nova. Beleza. O que é que a gente já está fazendo e o que é que a gente pode fazer? Eu acho que são duas perguntas para, se eu fosse fazer para mim mesmo, eu faria. Então, o que é que a gente pode fazer? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A melhor ferramenta que a gente tem de inteligência artificial generativa hoje, o ChatGPT, foi lançado sem manual. Só para vocês terem uma ideia de como o potencial disso é gigante. Ninguém sabe para onde isso vai apontar. A sorte está lançada. Ninguém sabe para onde isso vai. Por outro lado, o que é que a gente já pode, ou o que é que a gente já está fazendo com o uso da inteligência artificial? Muita coisa, amigo, muita coisa mesmo. Eu vou descrever aqui algumas coisinhas que a gente já usa na nossa rotina aqui,
na nossa clínica veterinária. Hoje, eu, veterinário, e meus veterinários aqui também já fazemos estudos de caso bem aprofundados. A gente toma decisões clínicas com uma base de dados gigantescas através da inteligência artificial. A gente consegue fazer diagnósticos complexos de uma forma muito rápida e assertiva, como a gente nunca fez antes. A gente consegue ter acesso a qualquer tipo de informação, a qualquer tipo de conceito novo, em questão de segundos, aplicando o prompt correto. E, por fim, a gente está revolucionando a forma como a gente faz consulta, tornando a consulta muito mais fácil, muito mais produtiva e, ao mesmo tempo, muito mais conectada com o tutor. Ah, Alisson, isso é pouco, eu não vi tanto valor. Fazer diagnóstico, isso eu já faço, eu sou um veterinário muito experiente. Você não está entendendo o que é que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo para você e você vai saber exatamente do que é que eu estou falando. Vamos puxar aqui um assunto, vamos puxar aqui a questão de como estudar casos clínicos de uma forma incrível. Como é que você faz normalmente? O que é que você faria hoje? Chegou um caso complexo no qual eu tenho que estudar vários artigos. Para ser rápido, para a gente não perder muito tempo nesse vídeo, que eu sei que o seu tempo é muito precioso. Você iria no Google com a palavra-chave, depois você ia baixar alguns artigos, se achasse o artigo, depois ia abrir artigo por artigo, olhar o título, baixaria pelo título e depois você iria olhar o resumo do artigo para saber se aquilo te interessava ou folhear o artigo. Depois que você tivesse lido o resumo, você ia pegar aqueles artigos que você achou mais interessantes através do resumo, ia ler eles todos e depois, só depois disso, você ia ter uma resposta não tão personalizada, mas você poderia tirar suas conclusões. Essa é a forma tradicional de se estudar. E eu te digo, amigo, quanto tempo você perderia fazendo isso? Pare para pensar assim, top na sua cabeça e diga, caramba, 2 dias, uma semana, eu antigamente tinha uma pilha de artigo grande assim. Isso me fez pensar, tipo, por que eu não estudo tanto como eu estudava quando eu fazia na faculdade? O que é que mudou para mim? Será que eu fiquei mais preguiçoso, mais relaxado? Não, cara, a gente tem pouquíssimo tempo, muitas atribuições, muitas responsabilidades. Então, é muita coisa para você fazer nas suas míseras 24 horas diárias. Então, quando é que a gente vai fazer o uso e como é que a gente vai fazer o uso da inteligência artificial para ajudar a gente a melhorar isso? É desse comando, dessa função, que eu vou ensinar a vocês como utilizar agora. Antes de qualquer coisa, antes de começar a falar sobre o comando, antes da gente ir para o chat GPT aqui, eu queria dar um recado rapidinho para vocês. Eu sou Alisson Ferro, médico veterinário, gastroenterologista, e venho há quase 2 anos, 3 anos aí estudando exclusivamente sobre inteligência artificial. Eu fui o primeiro veterinário a falar sobre inteligência artificial aqui no nosso país. Então, desde o começo eu já vinha acompanhando o desenvolvimento da inteligência artificial. E com isso, eu me senti capaz, e mais do que isso, criei o primeiro curso que vai falar de inteligência artificial, como ensinar a inteligência artificial para médicos veterinários. Eu vou pegar na sua mão, do zero, do zero, do zero. Cara, você não vai saber de nada assim, não sei fazer nada. E você vai sair usando as ferramentas de inteligência artificial de uma forma completa e assertiva, que é o mais importante. Ficou curioso? Quer aprender mais sobre inteligência artificial? Clica no primeiro link da descrição aqui que você vai ter acesso ao curso. Então, aqui, pessoal, está a interface do ChatGPT, né? Quem não instalou, eu aconselho que instale. Quando a gente fala em ler 6 artigos por dia, isso é uma redundância que eu faço, né? A gente pode até ler mais, na verdade. A única diferença que a gente vai ter é como você vai ler e como você vai abordar cada artigo. Tendo em vista que você vai ter muito mais informação do material que você está lendo, correto? Vamos dar uma demonstraçãozinha simples de como é que eu faço com cada artigo que eu leio. Primeiro você vai ir nessa abinha aqui, você vai carregar, a gente vai carregar aqui vamos carregar o Assava. Todo mundo sabe o que é o Assava, né? Que é aquele guia, o Guidelines de Vacinação. A gente clica. Esse Guidelines, ele tem, salvo engano, 40 páginas, mais de 40 páginas. Se a gente fosse fazer de um conteúdo normal, basicamente a gente iria ter que ler tudo, sair grifando, sair fazendo tudo que é referência, e isso realmente demanda tempo. Essa é a forma tradicional. Como a gente faz para
ler esse documento de 40 páginas em poucos segundos. Existe um comando que é bem simples, parece até uma piada, na verdade, porque é uma coisa tão simples que chega até a ser engraçado. Eu vou botar aqui TL, ponto e vírgula, ponto e vírgula, DL. Too long, didn't read. R. Você só vai dar esse comando aqui, pessoal. Veja como é a mágica. TL, ponto e vírgula, DR. O que é que ele vai fazer? Ele vai transformar esse documento de 40 páginas em um resumo bem conciso, dando as principais informações contidas nesse documento. Isso vai servir de base para você fazer várias coisas, mas, a priori, ele vai fazer um resumo muito soda desse material. Mas vamos ver lá como é que ele trabalha. Vejam, pessoal, ele fez um resumo aqui de um material de 40 páginas, ele transformou em 2, 3, 4. 4 parágrafos bem concisos, né? Aí você diz, Alisson, mas eu não sei falar inglês, então como é que faz? O Asava estava em inglês, não sei o quê. Vamos lá, você vai mandar outro comando. Bem complexo esse comando, viu? Brincadeira, pessoal. Você vai simplesmente dizer traduza. Ele vai identificar qual é a sua língua e, baseado na identificação da sua língua, ele vai traduzir. Então, vejam que ele vai pegar esse documento gigante e vai transformar ele em poucos parágrafos, sendo que vai manter sempre a essência do que é o conteúdo. Depois disso, a gente pode fazer 1 milhão de coisas e isso é assunto para uma próxima aula. E aí, o que foi que achou do comando? Acha que é válido? Acha que realmente consegue ler muitos artigos dessa forma? Ou melhor, como eu faço hoje, saber se aquele artigo realmente vai servir para o meu interesse, vai responder o que eu tenho de dúvida? Quando a gente está fazendo as aulas, as nossas primeiras aulas, uma dúvida recorrente dos alunos é, tipo, mas agora eu não vou estudar. A gente às vezes pega professor de veterinária e ele fala, mas e como é que vai ser com os meus alunos? Eles não vão querer mais ler. Na verdade, o que vai acontecer é, a gente vai ter que se adaptar a um processamento de dados mais eficiente. Ao invés de você ler um artigo, você vai procurar um conceito. Quem estuda mais vai estudar muito mais. Já pensou o poder que você vai ter nas mãos? E lembrem, essa ferramenta é uma ferramenta generativa. Ela está produzindo conteúdo do zero, então as possibilidades são infinitas. Você pode conversar diretamente com o documento. Se você quer saber mais sobre conteúdos, se você tem interesse nessa área, não se esquece de se inscrever no link aqui embaixo. E é isso, pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo.